Fala galera, meu nome é Rafael Patrício, eu sou economista e analista técnico. Bem, hoje eu vim aqui para gravar exclusivamente um vídeo. Vai ser um vídeo curto, não vai ser algo demorado, tá? O intuito aqui é só mostrar a movimentação que aconteceu no índice Bovespa, né? No último vídeo, o vídeo que eu fiz sobre análise do cenário econômico mundial, né, que eu analisei índice por índice. O primeiro que eu abordei foi o índice Bovespa, né, o nosso IBOV, o principal índice aqui do mercado acionário brasileiro. E nele eu fiz uma explicação no contexto técnico, né, que o nosso índice estava replicando um movimento que no passado fez ele atingir a máxima histórica dele até hoje, né? Que no caso aqui foi o patamar de 137 mil pontos, né? Que foi a máxima que ele chegou aí até hoje, né? Não tinha chegado nesse ponto ainda, em nenhum momento prévio, né? Ele atingiu essa máxima em finalzinho de agosto aí de 2024, né? Depois disso foi ladeira abaixo. Depois disso foi somente queda. Atualmente, né? O índice Bovespa chegou em um ponto específico do gráfico, né? Em torno de janeiro ali, dia 6, dia 10 de janeiro, chegou num ponto de suporte muito interessante, né? Uma faixa de suporte, não uma linha específica, uma região bem mais extensa de suporte, né? Que exerceu força compradora, fazendo com que o nosso índice ele desse uma movimentação altista aí de um período aí mais ou menos de 14 de janeiro, com o pico dessa movimentação aí até 17 de fevereiro, né? Então um pouco mais de um mês aí de uma movimentação de alta. Logo depois dessa máxima, ele fez uma correção. Eu tinha traçado uma retração de Fibonacci, né? Porque eu já estava visando a questão de uma movimentação que ele tinha feito anteriormente. E eu estava querendo ver se ia replicar essa mesma movimentação. E para minha surpresa, né? O índice, né? Fez ali o seu recuo em cima do nível de 61.8, né? Que é um nível mais importante de Fibonacci ali. Que foi justamente o nível da movimentação prévia, né, do último impulso de alta que teve, ou seja, o mesmo ponto de correção. E isso aí já acendeu, já deixei o meu alerta já ativo em relação ao índice Bovespa, né? Eu já comecei a projetar, imaginar em movimentações que, se fossem ao meu favor, né, com base no que eu estava imaginando, o índice Bovespa poderia novamente retornar a essas máximas, né? De, no caso, buscar 138 mil pontos, 137, alguma coisinha, quiçá passar desse nível, né? Porém, como eu falei no vídeo anterior, tudo dependia de como o mercado ia desenrolar, né? Porque para que esse pivô fosse confirmado, ele precisaria fazer uma movimentação específica e não ficar enrolando, né? Porque isso desconfiguraria o padrão, que no caso seria um padrão de pivô de alta, né? Que é essa movimentação aqui. Que é esse movimento aqui, ó. Essa movimentação aqui que eu fiquei de olho. Porque foi justamente o que aconteceu nesse ponto aqui, ó. Ou seja, olha, essa movimentação, elas não são idênticas, mas são bem próximas, né? Elas tiveram suas semelhanças, né, em níveis de local de correção, onde é que elas decidiram repousar para retornar a força compradora, ou seja, teve um checklistzinho que foi batido, né? E hoje, no pregão de hoje, né, o índice Bovespa ele fez o movimento que eu estava aguardando, que no caso é um movimento de romper, né, o que a gente chama de cabeça do pivô. Cabeça do pivô é a máxima, né, antes da correção. O preço ele vai fazer um pivô de alta, né? Vamos supor que o preço vai movimentar ali, tá em queda, aí vai fazer um pivô de alta. Ele faz um topo, né, tendência de baixa, topos e fundos descendentes.
como configura o pivô de alta? O preço ele faz um fundo, marca um topo. Ele faz um fundo novamente, só que agora esse fundo ele é mais alto que o fundo prévio. Virou a tendência? Ainda não. Ainda não. O que que faz confirmar esse pivô de alta aqui? O preço renovar a máxima, né? Que no caso é fazer o rompimento disso aqui, do topo prévio, né? Que no caso seria isso. Então foi o que aconteceu hoje. A gente tinha uma movimentação de baixa, fizemos um topo, né? Um topo ainda mais baixo do que o topo prévio, ou seja, até esse momento aqui o preço poderia simplesmente fazer isso, né? Descer novamente, renovar fundo e continuar a movimentação de baixa. Porém, o preço nesse momento aqui ele marcou uma nova máxima, né? Pouca coisa acima da máxima anterior, mas já marcou e rompeu, né, essa região aqui e finalizou acima dela, e com um candle expressivo. Não foi simplesmente um rompimento singelo, foi um rompimento com uma baita barra de força, né? Ou seja, demonstrando que teve um interesse de compra aqui nessa região, que os comprados estão querendo elevar esse preço, né? Querem puxar ele para cima. Ou seja, a última vez que isso aconteceu foi essa movimentação aqui. E buscamos uma margem aí de mais ou menos 137 mil pontos. Saímos aí do momento do rompimento de 129 para 137 mil pontos. E agora o nosso alvo torna a ser essa região aqui. Pelo fato de termos confirmado o nosso pivô de alta, agora o nosso alvo é o topo, né? Porém, eu gosto sempre de projetar com Fibonacci, né? Então, a maneira clássica de fazer uma projeção de Fibonacci, você pega, né? Confirmou o seu movimento, com a própria retração de Fibonacci, você projeta a expansão do movimento. Como é que você faz? Rompeu aqui o topo, né, do meu pivô. Eu só vou pegar aqui a minha retração de Fibonacci e vou puxar ela para cima, né? Puxo para cima e eu trago o primeiro nível aqui de Fibonacci, que no caso é o de 38,20, eu trago para a cabeça do movimento, até a linha chegar na cabeça do movimento. Pronto. Tenho a minha projeção de Fibonacci marcada, e esse nível aqui, ele representa uma projeção de 61,8, né? No caso, é o primeiro nível da projeção de Fibonacci, 61,8, que é isso aqui. Então, no caso, a partir desse momento, né, contando de hoje, eu acredito numa movimentação altista do Ibov para buscar a casa dos 136 mil pontos. Ou seja, se ele está agora em 130.800, quase 131 mil pontos, então no caso eu tenho basicamente aí pouco mais de 5 mil pontos aí para estar almejando de alta, né, no decorrer dos próximos dias ou semanas, né? Eu acredito que o preço não vai embalar também tantos dias de alta assim, né? Eu acredito que ele vai encaminhando aí, meio que dando aquela velha sambadazinha. Eu não acredito muito que o preço vai replicar essa mesma movimentação aqui. Eu acho que ele vai ter uma subida um pouco menos inclinada, menos acentuada. Eu acredito que ele vai fazer uma subida um pouco mais assim, ó, um pouco mais lateralzinha, mas que pode sim chegar a buscar as máximas, tá bom? E o que mais eu quero mostrar para vocês, né? Eu queria mostrar para vocês também como é que tá a situação dos setores da economia, né? Porque no caso o Ibov, ele é um índice que mede o desempenho de todas as ações, né? Todas as ações do índice Bovespa. Porém, eu quero mostrar para vocês também quais foram os setores específicos que estimularam essa puxada, né? Eu quero mostrar aqui para vocês. Olha, aqui nós temos o setor elétrico. O setor elétrico, ele subiu hoje 0,64%, né? O setor elétrico aí também está vindo de uma recuperação, né? Uma movimentaçãozinha bem acentuada de queda. Está de encontro agora aqui com a nossa média de 200 períodos.
uma média bem forte, né? Que também dá para traçar uma retração de Fibonacci nessa movimentação de impulsão de baixa aqui, ó. A gente conseguiu aí vencer o nível de 50%, nível de 50% vencido. No caso aqui, a próxima barreira que temos é o nível de 61.8, né? Porém, a gente tem que passar primeiro a média de 200 períodos para chegar no nível de 61.8, ou seja, além da barreira da média de 200 períodos, tem um nível de 61.8, ou seja, é vencendo a barreira e tendo outra barreira para enfrentar já pela frente, ou seja, pode ser que o preço nessa região aqui, ele fique um pouco travado, ele pode ter uma correção aí, mas eu acredito que ele possa seguir embalado para cima aqui, a não ser que aconteça alguma notícia muito específica que puxe esse índice para cima. Porém, o índice de energia eu acredito que ele vai dar uma travada aqui nos próximos dias ou semanas, tá? O próximo setor é industrial. O setor industrial, também a gente tinha traçado uma Fibonacci nele, né? Uma projeção de Fibonacci, que ele está trabalhando dentro desse canalzinho de alta, né? Canalzinho de alta aqui, ele fez o recuo, né? Fez o recuo nesse ponto aqui, ó. Recuo. Ele fez a movimentação de alta, né? Voltou a trabalhar dentro do canal de novo. E ele fez isso aqui, ó. Ele fez uma movimentação de avanço. Fez uma movimentação de recuo aqui, que foi em cima da minha média de 200 períodos e de 20 períodos, né? Eu achei isso um ponto muito interessante para estar visando a movimentação de alta, porque a correção em cima de uma linha de tendência de alta, né? No caso do canal, em cima da média de 200 períodos, em cima da média de 20 períodos também, né? Ou seja, média de curto, longo prazo, linha de tendência macro, ou seja, bastante confluência aí que pode jogar o preço aí do setor industrial para cima, né? E a gente teve um rompimentozinho, né? Que eu considerei isso aqui uma formação de um pivô. Um pivôzinho. Vou pegar aqui a ferramenta, ó. Pivôzinho de alta. Projetei aqui para cima, uma Fibonacci, né? E tenho aqui meus primeiros alvos. Tem um de 61.8, que está logo aqui acima, né? Tem um de 100%, mais aqui acima, que basicamente conflui com essa região de resistência aqui também, na faixa aí de 26.500 pontos, tá bom? Então acreditei que o setor aí industrial tenha uma movimentação altista aí nos próximos pregões, né? O setor de consumo é um setor bastante importante aí da nossa economia, né? Detalhe, o setor industrial, né, ele teve uma movimentação aí de 1% aí no pregão de hoje, né? Pregão aí do dia 17 de março. Bem, o setor de consumo, ele também está virando uma movimentação aí de baixa para alta, né? Fez uma figurazinha de reversão de tendência, no caso foi um fundo duplo, né? Como podemos observar aqui, né? Primeiro fundo, né? Segundo fundo. Aqui nós temos a nossa neckline, né? Que está logo aqui acima. Porém, essa figura ainda ela não teve a confirmação, ela não foi rompida ainda. A partir do momento que ela for rompida, a projeção dela vai se dar por base de pegar da sua base, né? Aqui no caso dos dois fundos, né? Até a sua base, neckline, a partir do rompimento, projeta para cima essa movimentação e teremos o nosso alvo. Porém, aqui nesse índice, né, o índice de consumo, logo acima a gente já tem uma média de 200 períodos, né? A média de 200 períodos ela é bem forte, né? Pode representar uma barreira bem difícil aí do índice estar passando. Então, no caso, a gente tem que ver qual vai ser o desenrolar, né? Porém, também acredito muito numa movimentação de alta, pelo menos desse espaço aqui, ó, pelo fato do descolamento entre a média de 200 e o preço, né? O preço aqui ele deu uma queda bem acentuada, ó,
desde 27 de novembro, né, o preço caiu, deu uma corrigida, mas queda, acompanhado pela média de 20 períodos. Porém, a média de 200 aqui, ela continuou movimentando aqui, e ela teve um afastamento. Olha a distância que nós temos aqui entre a média de 200 e a média de 20, certo? É uma distânciazinha bem grande, basicamente, de 248, 10% de distância, 10% aí de variação. Ou seja, tem espaço para o preço caminhar, né? Tem espaço para ele caminhar, e com a figura de reversão traz até que uma confiabilidade maior para essa movimentação, né? Então, precisamos observar só o rompimento, né? Que ele faça o rompimento, para que possa estar tentando buscar aí pelo menos uma movimentação até a média de 200, né? E ele, né, o índice de consumo teve uma movimentação de 1,4%. Um outro índice que puxou muito, influenciou bastante, né, até pelo fato da composição da carteira dele, foi o índice financeiro, né? Isso aqui, ele mede todas as empresas financeiras, né? Então, no caso, tem nele Itaú, Banco do Brasil, Santander, cara, uma porção de empresas aí que tem um peso significativo no índice Bovespa. E somente esse índice aqui, ele já teve uma variação de 1,14 pontos percentuais hoje, né? E olha a movimentação, quinta, sexta, segunda. A sexta-feira foi... sexta-feira o Ibovespa, ele teve uma movimentação de 3.000 pontos. Olha a movimentação aqui, desse dia específico aqui no índice financeiro. Ou seja, ele teve muita influência também nesse dia. O setor financeiro representou significativamente naquele dia. O que podemos observar aqui, a gente tem essa região de topo, né? A gente pode traçar aqui uma linha de tendência de alta aqui, e podemos interpretar que o preço está fazendo essa movimentação aqui também. Ou seja, temos aqui também um pivô que já está ativado, né? E o próximo alvo fica aqui, nessa máxima aqui, nesse topo, em 14.500 pontos mais ou menos. Então podemos só traçar nossa Fibonacci para ver se conflui, né? 100% da projeção é um pouquinho abaixo aqui, 14.500 pontos. Ou seja, mediante essa movimentação aqui, o meu alvo é aqui, aqui. Ou seja, significa que o índice do setor financeiro aí, a tendência é que ele evolua mais ainda. E como ele é um índice que tem um peso interessante no índice Bovespa, então consecutivamente ele pode acabar dando aquele gás a mais, né, para dar aquela empurrada no índice, pelo fato das ações que compõem ele ter um peso relevante, né. O próximo índice é o índice de materiais básicos. O índice de materiais básicos, eu estava até com uma perspectiva para ele de uma movimentação baixista, né? Estava pensando que ele ia fazer o rompimento, ele estava com movimentos um pouco capenga, né? Falei, cara, esse trem tá querendo romper esse fundo, possivelmente pode buscar essa região aqui, né? Acreditei que poderia fazer, tinha até traçado a Fibonacci aqui para começar a tentar visualizar até onde ele poderia ir, caso ele rompesse. Porém, ele recuperou, né? Recuperou também, configurou aqui um fundo duplo. Um fundo de um duplo aqui. Porém, ainda não fez o rompimento da linha na neckline, né? Que no caso ela está logo aqui em cima. Então, precisaria que o preço ele fizesse o rompimento da neckline, para que aí sim, né? Fizesse o rompimento, uma correçãozinha, para que aí sim fosse projetada a movimentação, né? Projetada essa base aqui, jogada para cima aqui, consecutivamente
bater próximo aqui dessas regiões de topo, né? Então, por enquanto aí ele não tem alvo projetado porque ainda não foi ativado a figura, né? A figura de reversão ainda não foi ativada. Ela não permanece ainda em modo de espera do gatilho de entrada. Porém, logo acima a gente tem uma média de 200 períodos, né? A média de 200 períodos ela é bastante forte, né? Representa, nessa situação específica, uma resistência muito forte. Ou seja, o preço ele precisa primeiro romper essa média de 200 para depois tentar romper a neckline para aí sim dar o start aí na movimentação de alta, né? Que no caso é a configuração do fundo duplo. E esse índice específico ele também teve uma representatividade na alta do Ibov hoje muito grande. Só ele movimentou 1,35%, ou seja, ele se movimentou mais do que o índice financeiro, né? Na verdade, ele foi o segundo índice com a maior movimentação. O próximo índice é o índice de utilidades, né? Também é um índice que tem um peso muito relevante aí no Ibov. E basicamente ele também está configurando aqui um pivôzinho de alta, né? Ó, a gente tem aqui linha de tendência de alta. Vou marcar aqui. Temos estopo aqui. E este é o meu alvo. Ó, tem alvo aqui, ó. Em 12.271 pontos. 100% dessa movimentação aqui, basicamente aí, um pouquinho acima aí do topo histórico desse índice, né? Aqui também dá pra... Deixa eu puxar para um longo prazo aqui para ver o que eu consigo visualizar nele. Deixa eu ver se vai casar aqui um canalzinho de alta. Não é um canalzinho de alta que tá o mais bem desenhado da vida, né? Mas dá pra passar. Ó, os fundos aqui, a linha de retorno, só teve esse movimento aqui que foi mais atípico, né? Porém, de resto, tá dentro. Ó, aparentemente, ó, fez fundo aqui, né? Testou fundo aqui. Testou fundo. Desde que testou aqui, ele está na movimentação altista, né? Como nós estamos dentro de uma tendência de alta, canal de alta, pode ser que venha buscar aqui na linha de retorno, né? Para depois que bater lá, ele faça uma correção, né? Até a metade do canal, ou então pega uma movimentação mais forte, né? E venha, né? Que o mercado ele se movimenta assim, né? Não é uma alta eterna, ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. E isso é normal, né? E esse índice aqui ele teve uma movimentação de 0,8, né? 0,8 aí, um pouco abaixo de 1%, abaixo de 1% na verdade. E o último índice aqui, né? Que foi o que teve a maior representatividade dentre todos, é o índice imobiliário, né? É o índice imobiliário. Detalhe, não é o de fundos imobiliários, é o índice imobiliário. Ele é diferente, tá? Depois eu faço um vídeo explicando cada índice, né? E cada detalhe deles. Porém, o índice imobiliário é diferente do IFIX. O IFIX ele é o de fundos imobiliários, tá bom? Olha, agora, o que tem aqui nele? Ele não teve o pivô ativado ainda, o pivô dele ainda tá aguardando a confirmação. Ó, tenho essa máxima aqui, essa máximazinha ali. A gente tem a mesma movimentaçãozinha, ó. Vamos ver aqui se a gente puxar
puxar aqui uma retração de Fibonacci, o que acontece aqui? Vamos ver até que nível ele corrigiu. Ó, também cirúrgico, hein? Vocês já perceberam como é que funciona aqui a questão do nível de 61.8, né? Nívelzinho de retração para projeção de Fibonacci, para marcar um pivô. Cara, ele é cirúrgico. Beleza. O pregão de sexta-feira, com essa pequenina vela aqui, né? Essa monstruosa vela aqui, ele já finalizou acima da média de 200 períodos, o que já é uma coisa boa, né? É uma coisa boa, porém, o que poderia acontecer era de inverter essa movimentação, né? Dar uma afundada, né? Até porque média de 200 é para esse cenário funcionava como uma resistência, né? Porém, o preço aí no pregão de hoje conseguiu romper um pouquinho mais, né? Caminhou mais para cima aí, porém ainda falta um pedacinho aí para ativar o pivô, né? Então ainda não está ativado, entendeu? Então quer dizer que o preço pode bater aqui, pode descer, formar um topinho duplo, né? Ou seja, ainda não tem confirmação ainda. Porém, vamos ficar analisando esse setor, né? Enfim, galera, é isso, tá? Eu queria falar somente do índice Bovespa e dos índices dos setores, né? Dos setores da economia brasileira, para estar mostrando a movimentação e como é que eles influenciam diretamente, né, na movimentação dos preços, né, do índice Bovespa, porque geralmente a gente analisa só o índice Bovespa, né, e não está errado também. Porém, é interessante analisar os índices setoriais, né, que é para entender o que está puxando o índice Bovespa, né, porque o índice Bovespa ele é o geral. Os índices setoriais são setores específicos, então ele consegue entender qual setor específico da economia está desempenhando um bom movimento ou um mau movimento. Você consegue entender o que está puxando o índice Bovespa para cima ou para baixo. Isso já te ajuda em muitos fatores, né? Porque você consegue... Todos esses setores específicos, eles são compostos por ações, né? Tanto ações preferenciais, ações ordinárias, as units também. E se vê um setor que está afundando, por exemplo, você sabe que ali tem oportunidade, né? Então, no caso, você entender que... Você olha só o índice Bovespa, você vai ver lá, puta merda. O índice Bovespa é composto por uma caralhada de ações. Aí, beleza, o que eu procuro ali? O que eu garimpo ali? Agora, se você vai pro setor e você vê que ali o setor está em movimento de queda, você pode ir naquele setor específico e procurar as melhores oportunidades dentro daquele setor. E você compor uma carteira com base nisso e assim melhorar o seu preço médio, né? Então, é uma ótima forma de abordar, primeiro olhar o geral para depois você entrar de forma mais específica e garimpando, e assim formando uma carteira consistente, com preço médio interessante e também tendo aquela boa diversificação, né? Que é para não ficar posicionado só na mesma coisa, que senão aí dá uma merda grande, né? Enfim, galera, é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.